Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos. Boa noite. Nós, como espíritas, nós sabemos lidar com o luto. Todos nós sabemos lidar com a perda de pessoas amadas. É difícil, né? Por mais que a gente tenha um entendimento, não é fácil a gente passar pelo luto, né? Por quê? A tristeza que nos abate ao perder um ente querido, principalmente nos primeiros momentos, é um processo de muita dor, né? O luto é uma experiência particular e ela vai amenizando com o tempo. E aí entra a nossa fé, né? Entra a nossa fé em Deus, a fé na vida futura, que nos auxilia a passar pela dor com coragem e resignação. Né? Eu trouxe aqui, eu não sei se todo mundo conhece esse objeto aqui. Isso é uma ampulheta. Ele era usado, né, na antiguidade para poder marcar o tempo. Né? Cada areia dessa aqui é 1 hora. É o que eu vou falar hoje, tá, gente? Até acabar essa areinha aqui. Brincadeira. Então, quando a gente vira aqui, que ele começa a passar o tempo, aqui é o nosso nascimento. Então, nós nascemos e esse tempo nosso ele começa a contar. Ele vai contando. Muitos vão passar rápido, vai ter uma vida menor, mais rápida, e outros vão passar por todo esse tempo e chegar na velhice, que é o que a gente gostaria, né? Que a gente gostaria que nós passássemos pelo nascimento, todo mundo crescesse, passasse pela vida e desencarnasse bem velhinho. Mas tudo isso já é lá no nosso processo, é definido lá no nosso processo reencarnatório, o tempo em que cada um de nós vai ter de vida. Né? Então, não depende de nós, e sim desse processo que a gente já viu lá na nossa antiguidade. Lá na Bíblia, né, lá em Eclesiastes 3.1, ele já falava para nós sobre essa questão do tempo determinado. Né? Então, lá em Eclesiastes 3.1, fala, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o que esse versículo ensina para nós? Ele ensina que a vida ela é marcada por ciclos. Né? Então, a gente passa por várias etapas da nossa vida. Descreve as diversas fases e eventos da vida, como nascer e morrer, como rir e chorar. Muitos momentos nós temos de felicidade, mas também nós temos nossos momentos de tristeza, né? Não só pelo luto da morte, mas a gente tem várias perdas durante a nossa vida, né? Além da morte, muito sofrimento, como doenças, como vícios, né? Como, também quando, às vezes, os filhos saem de casa, a gente passa também por aquele momento também de tristeza, né? Que é chamado aí como o assíduo do vazio, né? Então, são marcados por fases. Indicando que cada uma dessas experiências é parte de um ciclo natural e inevitável. Esse tempo não está sob o controle humano, mas ele é determinado por Deus. Então, ele fala lá, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, e tempo de chorar e tempo de rir. Existe um plano e um tempo para cada momento na existência humana, tudo sob o controle de Deus. Eu assisti um seriado, né, em português, chama Os Escolhidos, né, na tradução portuguesa, e uma passagem, dessa passagem de Jesus, quando Jesus chora por Lázaro, ela me chamou muita atenção. É uma passagem muito emocionante,
E eu acho que todo mundo já falou, já ouviu falar em alguma vez, assim, quando tem alguém chorando muito na perda de alguém, no velório, fala assim, mas até mesmo Jesus chorou. E por que será que Jesus chorou por Lázaro? Né? Então, está ali, diante do túmulo de Lázaro, Jesus fica indignado com o desperdício da vida. Veja bem, com o desperdício da vida. Por isso ele chora. Os judeus o veem chorar e comentam, vejam como ele amava Lázaro. Mas por que Jesus choraria por Lázaro se sabia que minutos depois iria transformar o funeral em festa? Porque Jesus já sabia com antecedência o que iria acontecer. Né? Na Bíblia fala sobre a ressurreição de Lázaro, mas a gente sabe, né, que era um processo que teria que passar, porque ali começaria toda a saga de Jesus, né, diante ali do julgamento ali dos judeus. Né? E o choro de Jesus, ele é na Bíblia, ele está lá em João 11:35. E fala, seu choro é uma... Desculpa, gente, eu estou meio gripada. Seu choro é uma expressão de profunda compaixão e empatia pela dor, pelo sofrimento e pelo luto de suas amigas Marta e Maria. Porque quando Jesus chega, Marta e Maria, elas estão inconsoláveis. Né? Elas estão assim, num sofrimento assim, muito grande. Mas Jesus não chora somente por Marta e Maria, é por todas as consequências da morte no mundo. Pela falta de fé ao seu redor, porque... muito desespero também significa uma falta de fé, porque todos nós iremos morrer. Então, o desespero ali naquele momento, Jesus também fica ali também, né, pela falta de fé das pessoas, ele também chora. A Bíblia aponta que Jesus chorou como um homem perfeito, demonstrando compaixão e amor, porque Jesus ele era feito de amor. Né? Então, Jesus ele amava todos, ele amava a humanidade. E o sofrimento ali de todos faz com que Jesus chorasse e sofresse muito por nós. Jesus sentia, se compadecia e participava do sofrimento humano. Lá em João 14:16, João fala que ele chora também pelo desperdício da vida, que a gente frisou ali. Por quê? Porque Jesus ele era a própria vida. Né? Ele mesmo ensinou para os discípulos dele, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, naquele momento, o desespero das pessoas pela perda também faz com que ele chorasse ali pelo desperdício, né? Por ele ser também a própria vida. Ele estaria indignado com o estrago que o pecado e a morte causam na criação, que resulta no desperdício de uma vida e na dor da separação. Então, como que nós podemos lidar com essa dor? Né? Quanto tempo a gente passaria por essa dor? Aí, mais um pedacinho sobre o choro de Jesus. Ele chora por mim, ele chora por você. Ele chora por nossa dor, nossa aflição e pela saudade que a morte traz. Jesus é capaz de entender nosso sofrimento e chorar. Isso sem perder um átomo da sua divindade. Então, Jesus ele não deixa de ser um espírito crístico, ele não deixa de ser uma divindade pelo choro dele, porque ali não era fraqueza. Na realidade, era o contrário, né? Era o amor mesmo que Jesus tinha por todos nós. E como lidar, então, com essa dor? Morrer não é uma perda fatal, não é um mal, é um processo de harmonização da natureza. Durante quanto tempo lamentaremos o passamento de um ser amado? Essa dor, ela não tem como ser medida. Cada um vai passar por essa dor individualmente. Então, eu posso sofrer por um tempo, a outra pessoa vai sofrer por um tempo, outros sofrem por anos, né? Porque eles não conseguem ali aceitar, né, o desencarne ali da sua pessoa amada, do seu ente querido. Então, não existe um tempo determinado, né? Para poder a pessoa falar assim, não, eu tenho um tempo, já está na hora de eu não sofrer mais, né? Não existe esse tempo. Então, lá na psicologia, né, a psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, ela escreveu um livro em 1969, chamado Sobre a Morte e o Morrer. E lá ela citou 5 fases do luto.
né? Então, seria a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, o que ela fala sobre a negação? É o choque inicial, né? É aquele mecanismo de defesa. A gente fala assim, nossa, eu não acredito que isso aconteceu. Isso não poderia ter acontecido. A pessoa se recusa a acreditar na realidade da perda, agindo como se não tivesse acontecido. Então, ela nega, né, naquele momento, e não acreditando no fato. A segunda, ela classifica como a raiva. Quando a negação se torna insustentável. A dor se transforma em raiva, né? Ela começa a sentir raiva, ela começa a sentir raiva de Deus, ela sente raiva dos médicos, ela sente raiva dos familiares, ela sente raiva até da pessoa que desencarnou, né? O tanto que naquele momento ali é difícil para ela. A terceira é a barganha. É a tentativa de negociar com a dor, né? A pessoa busca ali uma forma de reverter ou adiar a realidade. Então, ela tenta barganhar com Deus. A quarta, depressão. A dor da perda se torna insustentável. A realidade se instala, né? Cai a ficha. E é um período de muita introspecção, tristeza, choro frequente, desânimo, apatia. E é importante também, gente, não confundir a tristeza natural do luto, né? Essa tristeza que é natural, que é normal, com uma depressão. A depressão, ela tem que realmente buscar ali uma ajuda de psicólogo ou psiquiatra, né? Se os sintomas forem muito intensos e prolongados. O quinto, ela fala sobre a aceitação. Quando a pessoa fala que ela aceitou, não significa que a pessoa está feliz com a perda ou que esqueceu, mas sim que ela aceita a realidade e reconhece que a vida deve continuar. Há uma reorganização interna. Então, eu me reorganizo e começo a aceitar aquele fato daquele ente querido meu ter desencarnado, né? E dentro dessa negação, ela fala sobre a questão da não linearidade, porque não existe também uma linha. Né? Não é, eu vou passar por todos os degraus. Eu vou passar pela negação, a raiva, a barganha, a depressão, depois eu aceito. Não. Muitas vezes, um vai passar só pela negação, o outro vai passar pela depressão, o outro já vai aceitar. Mas também, a pessoa fala assim, eu já aceitei, mas depois ela pode cair novamente numa depressão. Então, não existe aí uma linha também, né, para poder passar por essas fases do luto, conforme a escritora, né, a psiquiatra. Duração variável, nós já falamos, né, que essa duração ela varia muito de cada pessoa. A individualidade. O luto é uma experiência única. Não há um tempo certo, né, para cada fase. Ele é um processo que pode levar meses ou anos. A gente conhece pessoas que sofrem pelo luto há anos. Eu acho que todos têm um conhecido, um familiar, que ela não consegue aceitar e ela vive nesse luto aí por vários anos, né? E é um sofrimento muito grande. E dentro todos esses sentimentos aí, existem também outros sentimentos. Eu estive no encontro familiar na semana passada, exatamente amanhã, completa 20 anos que um primo nosso suicidou. Rapaz de 18 anos. E foi um sofrimento muito grande para a família, né? E a irmã dele, na época, muito jovem também, falou que ela sentiu mágoa de Deus. Então, ela não sentiu raiva, mas ela sentiu mágoa. Porque aquela morte, que é o suicídio, que é uma morte tão difícil, que traz um sofrimento muito grande, que são vários porquês, né? É difícil você aceitar que um filho seu suicidou aos 18 anos, que o seu irmão, você não viu que aquela pessoa estava passando por aquele momento. E o que eles fizeram para poder buscar ajuda, né? Tratar essa mágoa que arruinou ali a família deles naquele momento? A fé. Existe a busca pela fé, não só na casa espírita, mas em qualquer segmento religioso. Eles são muito católicos, e eles foram buscar essa fé, e hoje ela fala que aquilo, com o tempo, essa mágoa foi passando, a família se reergueu, e eles conseguiram passar. Fácil? Não é, porque 20 anos, ela ainda contou essa história, ainda chorando. Então, a gente sabe que o luto, ele pode prolongar realmente aí por
pela vida, né? Então, eles buscaram ajuda, né? E a gente realmente precisa saber se essa tristeza levar você ao isolamento, se você não conseguir voltar para as suas atividades. Então, é essencial que você realmente busque, né, a ajuda ali de um profissional. E o que o Espiritismo, então, fala sobre essas fases do luto? Como que o Espiritismo vai nos ajudar a passar por essas fases do luto, né? O luto, além das fases psicológicas, como negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, é visto como um processo natural de evolução espiritual, onde a saudade momentânea e o tempo entre a vida terrena e o reencontro após a morte são experiências que, quando vividas com consciência, auxiliam o progresso do espírito. Lá na negação, o Espiritismo fala, embora a fé na imortalidade da alma seja um conforto, a perda física imediata ainda causa dor e choque. A negação pode se manifestar na dificuldade de aceitar o contato físico interrompido. Então, todo mundo vai sentir falta daquele abraço. Todo mundo vai sentir falta daquela presença física daquela pessoa. Então, isso é normal, né? E essa saudade físico, ela não vai passar realmente, né? A saudade, ela é eterna, né? Sobre a raiva, a doutrina espírita auxilia na compreensão da vontade divina e das leis de causa e efeito e reencarnação, que a gente tem que lembrar, né, que depois de todo esse processo, nós iremos reencarnar aí por muitas vezes ainda. Evitando o inconformismo duradouro, que pode prejudicar tanto o espírito que fica, quanto o espírito que partiu, que pode ser perturbado pelo sofrimento excessivo do ente querido. Então, o sofrimento excessivo, o choro constante, ele também prejudica o nosso ente amado. Nas consultas ali com o doutor Venceslau, sempre que a pessoa vem com depressão pelo luto, e fala que chora muito, o doutor Venceslau fala que essas lágrimas é como se queimassem o espírito. Então, a gente tem que saber que nós causamos esse sofrimento a eles. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente pode chorar, mas a gente também tem que tomar cuidado para que nada seja excessivo. A barganha. A oração é um recurso essencial, mas ela é vista como um ato de amor, amparo e auxílio ao espírito desencarnado. E um pedido de força e entendimento para si, e não como uma barganha para desfazer o ocorrido. Então, a nossa oração, ela é para nos dar força, para o auxílio ao espírito desencarnado, né? E não a barganha com Deus para desfazer o acontecido. A depressão ou a tristeza profunda. A doutrina não anula a tristeza nem a saudade. Pelo contrário, ela reconhece a complexidade das emoções, o consolo é a certeza futura do reencontro, transformando a dor da perda em saudade consoladora. Então, nós sabemos que nós reencontraremos esse ente querido nosso. A aceitação. É a fase onde a fé na imortalidade, na reencarnação e na justiça de Deus torna-se um consolo ativo. A aceitação leva a atitude de orar pelo espírito que partiu, desejando seu progresso e paz. Na aceitação, ela entra também a aceitação também do espírito que desencarnou. Não é só nós que temos que aceitar. O espírito, ele precisa aceitar essa nova fase dele e ele precisa aceitar que ele está agora em outro plano. Então, a aceitação, ela é dos dois lados, né? E se eles não aceitam, aqui a gente já teve vários atendimentos, né, desses espíritos que eles não conseguem aceitar. E o que acontece quando esse espírito ele não aceita seu desencarne? Ele fica ali junto do seu ente querido, porque nós somos entes queridos dele,
E eles precisam de energia. Então, muitas vezes, a gente sente, às vezes, aquele cansaço excessivo, a gente sente aquela sonolência, e na realidade, essa energia que eles precisam para que eles fiquem ali. Então, a gente também tem que orar muito para que esse espírito também possa ter a aceitação, né? Porque é muito importante para que ele também parta. E o auxílio espiritual, ele vem no seu endereço espiritual, né? Então, o meu endereço espiritual é aqui, o Lar Maria Cecília. Então, quando eu venho aqui, né, eu também sou auxiliada. Meu pai desencarnou, vai fazer 3 anos agora, em fevereiro. E nós fizemos o sepultamento dele na segunda, na quarta-feira, era dia de trabalho, eu estava aqui. E Deus falou assim, Jesus falou assim, vamos testar ela, né, para ver. Aí, nesse dia, passaram 2 pessoas pelo atendimento que estavam sofrendo pelo luto. Uma já há 5 anos, outra tinha alguns meses. E aí, naquele momento, eu falei para ela assim, eu entendo o que você está passando. Hoje, tem 4 dias que meu pai desencarnou. E essa pessoa que estava ali sofrendo há 5 anos, ela falou assim, mas como que você está aqui e está conversando comigo? É claro que eu estava ali fragilizada, mas eu estava sendo auxiliada também ali naquele momento, porque eu estou no meu endereço espiritual, onde eu recebo o auxílio. Então, o meu mentor, o meu anjo da guarda, ele sabe que eu estou aqui. Toda quarta-feira a Márcia está aí. Todo mundo já sabe que eu participo ali da primeira parte do atendimento fraterno, então sabe onde me encontrar, né? E nesse dia, meu pai também foi auxiliado. Ele foi trazido aqui, né, no 4º dia de desencarne, ele foi trazido aqui, foi auxiliado, foi levado para o hospital, fez o tratamento, e hoje ele está numa colônia trabalhando. Então, ele aceitou, ele era um homem obediente, que é importante também. Essa obediência é para que a gente também aceite aquele momento, porque o nosso corpo, ele envelhece. Nós precisamos também, né, a gente passa por um tempo aí de doença e a gente também precisa, né, também às vezes nos libertar. Então, tem uma oração aí atribuída a Chico, né, para o dia de finados. Senhor, rogo as suas bênçãos de luz para os meus entes queridos que vivem no mundo espiritual. Que minhas palavras e pensamentos dirigidos a eles possam ajudá-los a fim de continuarem na vida espiritual, trabalhando pelo bem onde estiverem. Então, quando a gente tem a mensagem que nosso ente querido está trabalhando, é muito bom, né? E o Espiritismo, a doutrina espírita, traz esse consolo para nós, porque a gente tem as mensagens, através das noites de psicografia. Aqui, quantas mensagens aqui já foram recebidas, né? Trazendo mensagens. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 934, Kardec pergunta aos espíritos: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é ela irreparável e independente da nossa vontade? E os espíritos responderam para Kardec: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova de expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. E continua lá na 935. Kardec pergunta: que pensar da opinião das pessoas que considerem as comunicações do além-túmulo como uma profanação? Não pode haver profanação quando há recolhimento e a evocação é feita com respeito e decoro. Então, sempre com muito respeito e respeitando também a condição de cada um, né? O Chico mesmo falava, né, que o telefone ele toca de lá para cá. Então, nem sempre também a gente vai receber essa mensagem. O que o prova é os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Então, sempre que tem as mensagens, né, o espírito, o vidente fala, né, que vê ali o espírito, né, enquanto não lê, ele não vai embora.
E, finalmente, na 936, ele fala: como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada, quer dizer, não uma dor razoável, o afeta penosamente, porque a gente falou sobre as lágrimas que queimam, né? O espírito causando muito sofrimento a eles. Porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e, talvez, ao reencontro com os que deixou. Aí Kardec faz um comentário aqui sobre essa 936, que eu vou ler só um pedacinho aqui. A doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, a presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, a continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos permitem entreter com eles, nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor com os quais pode comunicar-se. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não as poder suportar. Não obstante, se as suportarmos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora dessa prisão terrena, como o paciente que sofria se felicita ao ver curado por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Então, está aí um comentário de Kardec. Então, para finalizar, tem essa frase de Kardec: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei. Então, essa é a lei, né, da doutrina. Então, o Espiritismo ele não vem negar a dor, como nós falamos, né? Mas ele vem para mostrar que a vida continua, ter o equilíbrio, tentar ter, né, viver o luto com equilíbrio, sem esse excesso, e tentar ter um luto saudável, né? E como no domingo é o dia de finados, né? Hoje nos cemitérios eles têm assim, é um dia na realidade de homenagens, né? O ano passado eu acompanhei minha sobrinha, que está ali me prestigiando, e nós fomos num cemitério. Chegamos lá, hoje em dia tem os cultos ecumênicos ali, cada um na sua crença, com muito respeito. Então, tem a parte católica, tem a parte evangélica, a parte espírita, todos ali, né, com o seu respeito. Agora, eu gostaria que, eu vou passar uma música, um vídeo, eu gostaria muito que vocês, nesse momento agora, fizessem uma vibração para todo aquele ser amado que partiu. Todos têm alguém no seu coração, né? E, nesse momento, vamos fazer uma vibração de muito carinho, para que eles recebam, onde eles estiverem. Se eles tiverem tido permissão de estarem aqui, que eles estejam conosco, né? E que possamos, então,